Voltamos, agora sim nós vamos estudar qual é o princípio da vida humana, ok? Quais são as 3 teorias que eu já falei para vocês que nós temos, tá? Não expliquei elas porque vamos explicar agora. Então, ótimo. Então, olha aqui. 3 teorias para explicar o quê? Qual o princípio da vida humana? Para alguns, para a primeira teoria, nós temos o quê? Que a vida humana acontece com a concepção, ou seja, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, tá? Vem o espermatozoide bonitinho, fecunda o óvulo, dá-se o quê? A concepção. Para essa primeira teoria, que é a teoria concepcionista, tá? A vida começa neste momento, tá bom? Olha aqui. Quando eu tenho a fecundação e vai resultar na célula ovo ou zigoto, eu tenho o início da vida. Teoria concepcionista. Então, teoria concepcionista. Tá? Teoria concepcionista. Já eu tenho uma segunda teoria que vai dizer que a partir do momento da nidação. O que é a nidação? É quando essa célula ovo ou zigoto, tá? Quando essa célula ovo ou zigoto, ela vai subindo dentro do útero da mulher e se fixa a ele, tá bom? Eu sei que os termos que eu estou usando não são nem um pouco técnicos, tá? Mas isso aqui não é aula de biologia, ok? Mas eu quero que você entenda. Quando tem a fecundação, o zigotinho, tá? Essa célula ovo ou zigoto, ela vai subindo, tá? Até o sistema reprodutor da mulher e ele fixa onde? No útero. A nidação, que dá cerca, tá? De 14 dias após a concepção, tá? É para essa teoria o quê? O marco temporal mais adequado. Por quê? Porque o embrião, ele só pode desenvolver o quê? Dentro do útero. Não é que só pode, ele só vai desenvolver o quê? Dentro do útero. Então, quando a célula ovo zigoto fixa na parede do útero, tá? Ó, aqui, ó, no útero materno, é o marco temporal mais adequado, ok? Para se dizer que a vida começa. Agora eu tenho uma terceira corrente, tá? Uma terceira corrente que é a corrente hoje adotada pelo STF, principalmente depois do julgamento da ADI 3510, tá? Que discutiu a possibilidade de se fazer ou não pesquisas com células tronco embrionárias, tá? Questionaram alguns artigos da Lei de Biossegurança no STF. Então vamos aqui, ó. Para essa corrente, a vida humana só tem início a partir da formação do sistema nervoso central. Presta atenção. Quando eu tenho o zigoto, tá? Essa célula ovo zigoto, eu ainda não tenho a formação de um ser humano, tá? Eu ainda não tenho a formação de ser humano. Vai o quê? Vai passando por diversos estágios, né? Então, o que acontece? Houve a nidação. Para essa corrente também não é o quê? Início da vida, porque o início da vida só começa com a formação do sistema nervoso, central. Olha aqui, capacidade neurológica de sentir prazer e dor. O que ocorre por volta do 14º dia, após a concepção, ok? Então, para essa terceira teoria aqui, vida se dá com formação do sistema nervoso central, ok? Então, vamos aqui continuando. E aí eu pergunto para vocês, dessas 3 teorias, né, a Constituição adotou alguma? A Constituição me falou onde, quando é o início da vida humana? Aí você fala, astrológico, né, porque ela tem que decidir isso mesmo, é a Constituição? Só que não. A Constituição, ela ficou em silêncio, ela ficou silente, a Constituição não falou para mim quando que se dá o princípio da vida humana. E isso, obviamente, coube a quem? A doutrina e a jurisprudência, tá? E também ao legislador. Então, olha aqui, como resultado dessa omissão do texto constitucional, e é lógico, né? Aqui eu vou ter divergências religiosas, tá? Eu vou ter divergências científicas, eu vou ter divergências filosóficas acerca do início da vida humana, tá? Então,
que aconteceu? Coube ao legislador fornecer um direcionamento por meio da Lei 11.105 de 2005. Sabe que lei é essa? Lei da biossegurança, ok? E o STF fez o quê? Reafirmou essa orientação legislativa, tá? Já que a Corte declarou a constitucionalidade dos preceitos da lei o quê? De biossegurança. E o que estava sendo questionado, né, na lei de biossegurança? O seguinte, a lei de biossegurança permitia a pesquisa com o quê? Célula-tronco embrionária, tá? De certa forma definindo que a vida começava apenas com o quê? O desenvolvimento do sistema nervoso central. E aí, gente, obviamente, ajuizou-se uma ação direta de constitucionalidade contra o que essa determinação da lei o que de biossegurança, dizendo que isso feria o que justamente o direito à vida, porque o direito à vida se dava com a concepção. O que o STF então decidiu? Que não, que a lei de biossegurança não era inconstitucional e o STF adotou o entendimento, tá, de que a vida começava com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, olha aqui, e obviamente permitiu que a pesquisa com células-tronco embrionárias, olha aqui, ó, para fins de pesquisa, né, que permitem para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias a partir de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento. Professora, quero estudar a fundo essa matéria. Então, informativo 508 do STF, ok? Tá bom. Vamos aqui para a nossa observação, para o nosso cuidado, que eu preciso aqui de explicar para você. Qual que é a conclusão que eu chego? Qual a conclusão que nós chegamos, tá? A partir desse entendimento, dessa decisão do STF. A conclusão, tá? Que nós chegamos após essa decisão da nossa Suprema Corte, e detalhe, tá? Decisão histórica do STF, tá? Na época, relator ministro Aires Brito, né? E ele que foi o relator dessa ação direta de constitucionalidade, aqui ó, ação direta 3510. E olha o seguinte, para o STF, a vida não se inicia com a fecundação do óvulo, tá? Não adotou a teoria o quê? Concepcionista. Mas em determinada fase de desenvolvimento o quê? Do embrião humano após a formação da placa o quê? Neural, justamente, sistema nervoso central. E aí, olha aqui, de acordo com o STF, a inviolabilidade constitucional do direito à vida, tá? A inviolabilidade constitucional do direito à vida vai se referir exclusivamente, toma muito cuidado, exclusivamente aos indivíduos que sobreviveram ao parto. Aqui eu tenho qual teoria? Natalista, tá? O que é a teoria natalista? Que parece muito com o nome da professora Natália. A pessoa ela tem direitos, tá? E deveres a partir ela é sujeita de direitos e deveres a partir do momento que ela nasce com vida, tá? Então olha aqui, a inviolabilidade do direito à vida refere-se somente àquele que nasce com vida. Não é nem, presta atenção, não é nem concepcionista, tá? Não é nem a partir do momento da anidação, nem ainda quando se forma a placa, tá? Do neural do sistema nervoso central. O direito à inviolabilidade à vida é apenas da vida, tá? Daquele que nasce, que sobrevive ao parto, tá? Então olha aqui, em outros termos, sublinhei aqui para você, o âmbito de proteção constitucional não alcança embriões e fetos. Se não alcança embriões e fetos, olha aqui, ó, embrião, eu poderia fazer pesquisa com célula-tronco embrionária, tá? Mas tão somente aqueles que nasceram vivos. Para o STF, olha que interessante, o embrião é o embrião, o feto é o feto, tá? E a pessoa humana é a pessoa humana, onde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. Olha que interessantíssimo, né? Essa visão aqui do STF. Continuando, eu preciso que vocês tomem um outro cuidado. Falei para vocês que nós não iríamos estudar o quê?
o início da vida por parte das teorias, tá? Que o direito civil explica. Por quê? Porque aqui não é aula de direito civil, tá? É aula de direito constitucional. Óbvio, né, professora? Como você é grossa. Só que é o seguinte, o direito civil, vocês têm que saber disso, tá? O direito civil, ele protege os direitos da personalidade, tá? Os direitos da personalidade, por exemplo, direito ao nome, desde a concepção. Anota isso no seu caderno. O direito civil protege os direitos da personalidade desde a concepção. Olha aqui, ó. O direito civil protege os direitos da personalidade desde a concepção, adotando qual teoria? A teoria concepcionista, tá? A teoria concepcionista. Então, olha aqui. Por que isso, professora? Porque, olha, a circunstância de um embrião ter a potencialidade de se tornar uma pessoa é meritório o suficiente para justificar uma proteção contra tentativas levianas de impedir o quê? A sua continuidade fisiológica em tutela que vai além da proteção constitucional. Olha que tá indo além da proteção constitucional, ó, e alcança o quê? Estágios anteriores ao nascimento. Tá, professora, quando isso é feito? Gente, o Código Penal, tá, criminaliza o aborto. Né? Nós vamos dar isso ainda daqui a pouco. O Código Penal criminaliza o aborto, tá bom? E o direito civil resguarda o quê? Os direitos do nascituro. Ele resguarda os direitos do nascituro e já dá a ele o quê? Direitos de personalidade. Então, toma cuidado. Anota assim no seu caderno. Cuidado. Tá? Eu vou fazer aqui para vocês uma diferenciação dentro do próprio direito civil. Coloca assim no seu caderno que personalidade jurídica ou civil. Professor, o que é ter personalidade jurídica ou personalidade civil? É ser dotado é ser uma pessoa que ela é destinatária de deveres, de direitos e de obrigações. Tá? Então, a personalidade civil, a personalidade jurídica, tá? Ter direitos, deveres e obrigações na ordem jurídica, na sociedade como um todo, isso, tá? Só acontece o quê? Com o nascimento com vida, tá? Com o nascimento com vida. Se é o nascimento com vida, teoria natalista, tá? Teoria natalista. E aí eu pergunto para vocês, o feto, o embrião, o nascituro, que é aquele que está na barriga da mãe, né? No útero materno, ele tem personalidade civil? Ele tem personalidade jurídica? Ainda não. Ele precisa de nascer com vida. Contudo, tá? Presta muita atenção nisso. Aquele feto, tá? O nascituro, ele tem direitos de personalidade, como, por exemplo, o nome, tá? Direitos da personalidade, ele tem. Ele não tem o quê? Deveres, direitos e obrigações na ordem civil, na ordem jurídica, né? Mas ele tem sim direitos o quê? Da personalidade. E aí nós temos a teoria o quê? Da concepção, tá? Então, para obter personalidade jurídica, personalidade civil, o Código Civil adota o que? A teoria natalista, deve nascer com vida. Agora, para ter, tá? Para ter direitos da personalidade, né? Honra, nome, tá? O Código Civil, né? Ele tá falando o Código Civil, adota qual teoria? A teoria concepcionista. Tá? A partir da concepção, então, eu tenho, né, em relação a esse feto, a esse embrião, tá? O que? Direitos da personalidade. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Falei pra vocês que não ia dar o direito civil e acabei, né, adentrando ao direito civil, mas porque era totalmente necessário aqui pra nossa matéria. Então, ótimo. Continuando. Aborto. O Brasil criminaliza, sim, o aborto, tá? Mas nós temos exceções. Como assim, professora, exceções? Nós temos, por exemplo, no caso do Brasil, o aborto sentimental. Nós temos aqui no Brasil o aborto necessário. Então, olha o que diz para nós o Código Penal no artigo 128.
Não se pune o aborto praticado por médico. Se não há outro meio de salvar o que? A vida da gestante. Se a continuação dessa gravidez coloca a vida da gestante em risco, então o aborto pode sim ser permitido. É o que nós chamamos de aborto necessário, é o famoso aborto necessário. Ou realiza ele, ou infelizmente a mãe, o que? Corre um risco de morte, tá? Agora, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. É o que nós chamamos de aborto o quê? Sentimental. Já falei para vocês em outras oportunidades que eu acredito que a pior violação, o pior direito, né, que pode ser violado em relação à mulher seria justamente o ato que de ir contra a sua dignidade sexual. Tá? De acontecer com ela um estupro. Para mim, particularmente, é pior do que às vezes a própria morte. Então, é muito traumático para a mulher ter que viver com isso. E mais traumático ainda, acredito eu, né, seria ter que gerar um filho dessa situação. E aí o Código Penal, o que nós chamamos de aborto, né, sentimental, seria o quê? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto, né, é precedido de consentimento da gestante, ou seja, gente, é consentimento dela. Cabe à gestante decidir se quer ou não continuar com essa gestação, tá? Ou ainda quando ela for incapaz de ser o representante, o quê? Legal, tá? De ser o representante legal. Então, nós temos aqui na nossa legislação, tá? Tipificado no Código Penal, tá? Que nesses dois casos não seria o que? Punível o aborto. Nesses dois casos o aborto não é punível, ok? Só que nós temos um detalhe aqui, tomar um grande cuidado. E o aborto de feto anencéfalo? ADPF 54. E aí, professora? E o famoso aborto de feto anencéfalo, será que é permitido pelo Código Penal? Ou seja, exclui a culpa, ó, vamos voltar aqui, ó. Não se pune o aborto se for em caso de feto anencéfalo? O Código Penal não fala nada. O Código Penal nada fala. O que é um feto anencéfalo? Gente, o feto anencéfalo é aquele que não forma o quê? O cérebro. Ó, nós temos aqui um cérebro normal de uma criança, tá? Esse aqui é o cérebro normal. Desenvolvimento normal do cérebro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, desenvolvimento normal do cérebro, tá? Eu tenho aqui o cérebro e aqui eu tenho o sistema nervoso, ok? Agora, quando o feto é anencéfalo, tá? Esse aqui é o cérebro, não se desenvolve. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo feto anencéfalo vem a óbito. 50% deles ainda no feto, ó, 50% deles ainda no útero materno. Acho que o útero materno é redundante, né? É, né? Porque só a mulher que tem útero. Tá bom. Entenderam, né? 50% dos fetos anencéfalos já vem a óbito no útero. E aí, vocês podem ter certeza de uma coisa. Quando nasce, aqueles outros 50% que vêm a nascer, eles morrem. Ou na hora, ou pode durar 2 minutos, um dia, né? Eu já vi uma vez no noticiário que o feto anencéfalo durou 3 dias, né? Mas ele vai morrer. Não adianta. Ai, professor, eu tenho certeza que aquele tchonga ali do meu vizinho, ele é anencéfalo. Não, ele pode ser qualquer outra coisa, mas anencéfalo ele não é não. Tá? Não é. Anencéfalo é aquele que não houve o quê? O desenvolvimento cerebral. Ninguém sobrevive sem cérebro, né? Ninguém sobrevive. Então, olha aqui, o que acontece? Ajuizou-se
tá? No STF, uma ação direta de descumprimento de preceito que fundamental, questionando-se o seguinte, que o aborto de feto anencéfalo, se ele era ou não o quê? Crime. Se ele era ou não crime. E olha que decisão para mim também brilhante, tá? Neste caso do STF. Olha aqui. Além dessas duas hipóteses que nós vimos, né, que exclui, né, o crime de aborto, tá, do nosso sistema penal, que é justamente que o aborto necessário ou o aborto sentimental, também chamado de aborto humanitário, nós, olha aqui, o STF, em 2012, no julgamento da DPF número 34, identificou uma terceira, tá? Ao declarar o quê? A inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencéfalo seria o quê? Conduta tipificada no Código Penal. Olha que genial. O que o STF falou? Não. Além do aborto médico, né, que seria o necessário, né, além do aborto realizado por conta do estupro, né, ou seja, o aborto sentimental, que não são puníveis, né, que não são puníveis, nós já temos uma terceira situação. O STF falou assim, nós temos uma terceira situação, feto anencéfalo. Se eu interpreto que o aborto de feto anencéfalo, tá, é tipificado no Código Penal como crime, essa interpretação é o quê? Inconstitucional. Olha aqui o STF, ó. Inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria o quê? Conduta tipificada no Código Penal. Então, hoje no Brasil, eu posso punir a gestante quando ela realiza um aborto, né, de feto anencéfalo? De forma alguma. Tá? Neste caso, também nós temos uma terceira situação que não se pune o quê? O aborto, ok? Professora, por quê? Olha o que o STF entendeu. Que a tipificação penal da antecipação terapêutica do parto, eita, que ficou um erro aqui de digitação, né? Ó, do parto do feto anencéfalo não estaria o quê? Em conformidade com a Constituição, especialmente diante dos preceitos que garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde. Ok? Então é o seguinte, por conta destes princípios, eu não poderia tipificar penalmente, tá? Eu não posso tipificar penalmente o aborto de feto que anencéfalo, porque ele já não vai nascer o quê? Com vida. Ele vai, não é que ele não vai nascer com vida, né? Quando ele nasce sim com vida. Vou corrigir aqui, né? Quando ele nasce com vida, mas ele morre imediatamente após o parto. Ou, tá, algumas situações, né? Ele pode ainda durar algumas horas, né? Alguns dias, como eu falei aqui pra vocês, que eu já vi até um feto anencéfalo de 3 dias. Mas é raro, é muito raro. E de qualquer forma, ele vai o quê? Ele vai falecer, né? Ele vai a óbito. E é muito triste essa situação para a mulher. Né? Pensa aqui comigo, você descobre que está grávida, você e minha aluna, você é meu aluno, né? Descobre que a sua mulher está grávida, o seu namorado está grávida, aquela maior felicidade do mundo. Aí vai fazer um exame, né? Descobre que o feto é anencéfalo. Uma mãe que tem uma criança com desenvolvimento normal, ela vai escolher um enxoval do seu filho, o berço do seu filho, né? E aquela que ela descobre que tem um feto anencéfalo, ela vai escolher o caixão, né? Porque quando nasce, né? Quando nasce, tem que enterrar, tem que registrar, nasceu com vida, tem que colocar nome. Olha a dificuldade dessa situação para uma mulher. Então, se ela sim se sentir mais tranquila, né, realizando, né, esse aborto, ela tem esse direito e não pode ser o quê? Culpada por isso, penalizada por isso, né? É uma decisão humana do STF.
tá? Então, em relação a essa parte, nós superamos e vamos então adentrar no novo assunto, tá? No nosso próximo bloco.